Será diplomado nesta segunda-feira no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Hoje o presidente eleito voltou a falar sobre o relatório do COAF, que apontou movimentação suspeita na conta de um ex-assessor parlamentar do filho dele, Flávio Bolsonaro. Jair Bolsonaro só saiu de casa para ir ao banco pela manhã. Na volta, tomou água de coco perto do condomínio onde mora, na Barra da Tijuca. Bolsonaro voltou a falar sobre o relatório do COAF, que apontou movimentação suspeita na conta de Fabrício José Carlos de Queiroz, ex-motorista do filho dele, Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio. O relatório diz que as movimentações na conta de Fabrício chegaram a R$1.200.000 ao longo de um ano e considerou as transações suspeitas. O senhor vê isso com naturalidade? Não, ele tem que explicar. Pode ser, pode não ser. Ele explica. O relatório do COAF foi encomendado pelo Ministério Público Federal na operação que prendeu 10 deputados estaduais no mês passado. Fabrício trabalhou até outubro no gabinete de Flávio Bolsonaro, deputado estadual eleito senador. A TV Globo apurou que 9 servidores do gabinete de Flávio depositaram dinheiro na conta de Fabrício. No total, esses assessores repassaram a Fabrício R$184 mil entre janeiro de 2016 e março de 2017. Das 3 pessoas que repassaram a mais de 4 mil ao longo de um ano, 2 filhas e uma esposa. Os outros 5, um repassou 800, outro não repassou. Botou na conta dele. R$800 é repasse ao longo de um ano. Mais da metade do valor saiu da conta de uma das filhas do ex-motorista de Flávio Bolsonaro, Natália Melo de Queiroz, que foi exonerada no gabinete de Flávio na Assembleia do Rio em dezembro de 2016. No mesmo dia, a irmã dela, Evelyn, foi contratada. Na época, Natália foi nomeada secretária parlamentar no gabinete de Jair Bolsonaro, na Câmara, em Brasília. Uma função que a Natália tinha. Pelo amor de Deus, pergunta pro chefe de gabinete. Eu tenho 15 funcionários comigo. Fabrício também fez transferência para a mulher de Jair Bolsonaro, Michele de Paula Bolsonaro. A conta dela recebeu R$24 mil. O presidente eleito afirma que o depósito foi o pagamento de uma dívida que o amigo Fabrício tinha com ele, no valor de R$40 mil. E que o dinheiro foi para a conta da mulher porque ele não tinha tempo de ir ao banco. Na manhã desta segunda-feira, Jair Bolsonaro vai a Brasília. À tarde, o presidente eleito e o vice, Hamilton Mourão, são esperados no Tribunal Superior Eleitoral para a cerimônia de diplomação. No começo da tarde, o presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou o nome de Ricardo Salles como futuro ministro do Meio Ambiente. Com a indicação de Ricardo Salles para o Ministério do Meio Ambiente, o presidente eleito Jair Bolsonaro concluiu a formação de seu governo. Serão 22 ministérios, 7 a mais do que o prometido durante a campanha. O último anúncio foi feito pelas redes sociais. O presidente fez questão de dizer que o meio ambiente é um valor extremamente importante, não só para o Brasil, para o mundo, e que deverá ser, sim, defendido, preservado e cuidado. Ricardo Salles é advogado e ex-secretário do Meio Ambiente de São Paulo durante a gestão do ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB. Ele concorreu a uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo Partido Novo nas eleições deste ano, mas não se elegeu. Ricardo Salles é réu numa ação civil pública movida pelo Ministério Público de São Paulo. Os promotores afirmam que o futuro ministro escondeu mudanças nos mapas da área de proteção ambiental do Rio Tietê, quando era secretário estadual do Meio Ambiente. Segundo a denúncia, esses locais deveriam ser preservados para evitar enchentes, por exemplo, e acabaram ficando livres para serem usados por indústrias e mineradoras. Na ação, os promotores dizem que o plano de manejo da várzea do Rio Tietê acabou sendo palco de uma série de manobras maliciosas e fraudulentas, que visaram alijar todos os demais segmentos sociais em prol de interesses obscuros de apenas um deles. O futuro ministro nega irregularidades e defende a atuação dele na secretaria. Em certos lugares onde diziam que era área de preservação, já tinha estação de tratamento de esgoto, tinham avenidas, conjuntos residenciais da CDHU. Quer dizer, se nós deixássemos aquele plano de manejo ser aprovado daquela forma, absolutamente desconectado da realidade, o prejuízo a todos, à sociedade, ao desenvolvimento econômico e ao meio ambiente seria enorme.
Por telefone, o presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou que o futuro ministro Ricardo Salles tem o perfil que ele procurava para comandar a pasta do meio ambiente e que, se não for condenado na ação em que é réu, vai prosseguir no governo. A TV Globo teve acesso ao relatório da Agência Brasileira de Inteligência que levou o governo federal a decretar intervenção em Roraima. Amanhã, o governador eleito, Antônio Denário, já assume o governo do estado, mas terá que se reportar diretamente ao governo federal até tomar posse em 1º de janeiro. A Agência Brasileira de Inteligência fez um raio-x da crise em Roraima. Mapeou os riscos a serviços essenciais como a segurança pública. Um alerta do que estaria por vir, caso não houvesse intervenção. A TV Globo teve acesso ao relatório da ABIN, que embasou a decisão, que foi feito a pedido do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, e apontou risco de colapso. A ABIN relatou que, desde o fim de novembro, faltava combustível para as polícias, civil e militar. E a PM estava com somente 7 viaturas para policiar toda a capital Boa Vista. Sobre a ação de facções criminosas, o relatório afirma que há risco presente de atos retaliatórios por esses grupos. Esses atos, que compreenderiam incêndio de ônibus e ataques contra prédios públicos ligados à área de segurança, tendem a ser potencializados. E conclui: não é possível afastar risco de reedição de massacres e outros atos de violência no sistema prisional roraimense, com potencial, inclusive, de deflagração de nova onda retaliatória nas demais unidades da federação. O relatório foi finalizado na sexta, mesmo dia em que o governo anunciou a intervenção. Ontem, a medida foi referendada no Palácio da Alvorada pelos Conselhos da República e de Defesa Nacional, uma exigência prevista na Constituição. Amanhã o decreto será publicado e a intervenção começa a valer. A governadora Sueli Campos será afastada e o interventor Antônio Denário vai assumir as atribuições de um governador subordinado ao governo federal. Na terça, o presidente Michel Temer vai se reunir com o interventor para falar sobre as medidas operacionais e financeiras que serão tomadas contra a crise. Nós vamos apresentar as demandas do estado de Roraima. É muito importante lembrar que nós temos que colocar em dia a folha de pagamento dos servidores, temos que resolver problemas urgentes na educação e na saúde também, que está vivendo um caos.